Tendo seu conhecimento na matemática por imposição e a escrita por vocação, Ada Lovelace é amplamente reconhecida como a primeira programadora da história. Ela se destacou por criar o primeiro algoritmo projetado para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Durante sua colaboração com Babbage, Ada desenvolveu algoritmos que permitiram à máquina calcular valores de funções matemáticas. Além disso, ela publicou notas detalhadas sobre a máquina analítica, consolidando seu legado como pioneira da programação. Augusta Ada Byron, esse foi o nome que Ada recebeu ao nascer. Nascida em Londres em 10 de dezembro de 1815, era filha do famoso poeta George Gordon Byron, o sexto Barão Byron, e de Anne Isabella Milbanke, conhecida como Annabella ou a Baronesa Byron. George Byron desejava ter um filho e ficou desapontado com o nascimento de uma menina. O nome Augusta foi escolhido em homenagem à meia-irmã de Byron, Augusta Leigh, mas ela foi chamada de Ada pelo próprio pai. Em 16 de janeiro de 1816, a pedido de George, Annabella se mudou para a casa de seus pais, em Kirby Mallory, levando a pequena Ada até então com apenas um mês de vida. Embora a lei inglesa concedesse ao pai a custódia total dos filhos, em caso de separação, Byron não fez nenhuma tentativa de exercer esse direito. Ele apenas pediu à sua irmã que o mantivesse informado sobre o bem-estar de Ada. Em 21 de abril, Byron assinou a escritura de separação e deixou a Inglaterra para nunca mais voltar. Annabelle, que nunca aceitou bem a separação, fez várias acusações sobre o comportamento imoral de Byron ao longo de sua vida. Esses acontecimentos tornaram Ada conhecida na sociedade vitoriana. Byron não manteve nenhum relacionamento com sua filha e nunca mais a viu. Ele morreu em 1824, quando Ada tinha 8 anos. Sua mãe então tornou-se sua única figura parental significativa. Ada não pôde ver nenhum retrato de seu pai até completar 20 anos. Mais tarde, em 1856, sua mãe foi nomeada Baronesa Wentworth. A relação de Ada com sua mãe era distante e ela foi criada principalmente por sua avó materna, Judith Home, a Lady Milbanke, que a mimava. No entanto, devido às convenções da época, Lady Byron precisava manter as aparências de uma mãe amorosa perante a sociedade. Ela escrevia cartas a Lady Milbanke sobre o bem-estar de Ada, mas sempre incluía nas instruções para que as cartas fossem guardadas como prova do seu amor maternal. Em uma dessas cartas, Lady Byron referiu-se a Ada de maneira desumana, chamando-a de Aquilo. Falarei com Aquilo para satisfazer e não para deleite próprio, e deverás ser grata quando Aquilo estiver sob tua guarda. Durante sua adolescência, Ada foi constantemente vigiada por conhecidos de Lady Byron, que reportavam qualquer sinal de desvio moral. Ada apelidou esses observadores de fúrias e os acusava de inventar histórias exageradas sobre ela. Na infância, Ada Lovelace enfrentou diversos problemas de saúde. Aos 8 anos, sofria de intensas dores de cabeça que afetavam sua visão. Em junho de 29, após contrair sarampo, Ada ficou paralisada e teve que permanecer de repouso na cama por quase um ano, o que comprometeu sua capacidade de andar. Em 1831, ela ainda precisava de muletas para se locomover. Apesar das sequelas da doença, Ada conseguiu desenvolver suas habilidades matemáticas e tecnológicas. Aos 12 anos, Ada decidiu que queria voar. Um desejo que lhe rendeu o apelido de A Senhora Fada, carinhosamente dado por Charles Babbage. Determinada a realizar seu sonho, ela abordou o projeto de forma metódica, com dedicação, imaginação e cuidado. Em fevereiro de 1828, Ada deu início a seu plano, começando pela construção de um par de asas. Ela pesquisou diferentes materiais, como papel, seda, prova d'água, arames e penas.
e estudou a anatomia das aves para entender a proporção entre o corpo e as asas. Ada também começou a escrever um livro chamado Phryology, ou Estudo do Voo, ilustrado com suas ideias. Além disso, ela planejou usar uma bússola para atravessar o país pelo caminho mais curto e superar montanhas, rios e vales, com a ideia final de combinar vapor à arte de voar. No início de 1833, Ada envolveu-se romanticamente com seu tutor e tentou fugir com ele após serem descobertos. No entanto, foi reconhecida por parentes do tutor, que avisaram sua mãe, Lady Byron. Com a ajuda de amigos, Lady Byron conseguiu evitar que o incidente se tornasse um escândalo público. Ada nunca conheceu sua meia-irmã Allegra, filha de Lord Byron e Claire Claymont, que morreu aos 5 anos, em 1822. No entanto, Ada teve contato com Elizabeth Medora Life, filha da meia-irmã de seu pai, Augusta Life, que evitava Ada ao máximo após sua introdução na corte. Desde cedo, Ada Lovelace demonstrava uma dedicação notável aos estudos, mesmo quando adoecia. Sua mãe, Lady Byron, preocupada com a possibilidade de Ada herdar a insanidade de seu pai, Lord Byron, assegurou que ela recebesse uma educação rigorosa em matemática. Ada foi educada em casa por tutores como William Friendly, William King e Mary Somerville, e mais tarde pelo matemático e lógico Augusto de Morgan. Aos 17 anos, em 1832, suas habilidades matemáticas começaram a se destacar, e esse interesse perdurou por toda a sua vida. Em uma carta à mãe de Ada, Augusto de Morgan sugeriu que ela poderia se tornar uma investigadora matemática de primeira linha. Ada acreditava que a intuição e a imaginação eram cruciais para a aplicação eficaz dos conceitos matemáticos e científicos. Ela valorizava tanto a metafísica quanto a matemática, considerando ambas como ferramentas para explorar os mundos invisíveis ao nosso redor. Ada desenvolveu uma forte amizade com sua tutora, Mary Somerville, que a apresentou a Charles Babbage em 1833. Ada nutria grande respeito e admiração por Mary, e as duas mantiveram correspondência constante ao longo dos anos. Aos 17 anos, Ada foi apresentada à corte, onde rapidamente se destacou por sua inteligência brilhante. Em 1834, ela já era uma figura frequente na corte, participando de muitos eventos. Ada encantava a todos com seu charme e frequentemente dançava, sendo vista como uma jovem delicada. No entanto, John Hobhouse, amigo de seu pai, descreveu-a como uma jovem volumosa, com pele áspera, mas com traços semelhantes à de um amigo, especialmente os lábios. Essa impressão surgiu após um encontro em 24 de fevereiro de 1834, na qual Ada deixou claro que não gostava de John, provavelmente influenciada por sua mãe, Lady Byron, que a encorajava a desconfiar dos amigos de seu pai. Apesar desse início difícil, Ada e John acabaram se tornando amigos mais tarde. Em julho de 1835, Ada casou-se com William, 8º Barão King, tornando-se Lady King. A lua de mel foi em Worth Manor, em Ashley Combe, próximo a Porlock Way, Somerset, originalmente construída como uma cabana de caça em 1799. A mansão foi reformada por William para a lua de mel e mais tarde transformada em uma casa de veraneio, passando por novas melhorias. Em 1845, a residência principal da família era S. Horsley Towers, em Surrey, uma mansão que foi reconstruída pelo arquiteto Charles Barry durante o movimento neogótico. Ada Lovelace e William tiveram 3 filhos: Byron, nascido em 12 de maio de 1836, Anne Isabelle, chamada Annabella, nascida em 22 de setembro de 1837, e Ralph Gordon, o mais novo, nascido em 2 de julho de 1839. Após o nascimento de Annabella, Ada enfrentou uma longa e dolorosa enfermidade, que levou meses para ser superada. Em 1838, seu marido foi nomeado Conde de Lovelace e Visconde de Ockham, tornando Ada a Condessa de Lovelace. Entre 1843 e 1844, Lady Byron, mãe de Ada, nomeou William Benjamin Carpenter
como tutor de seus netos e mentor moral de Ada, Carpenter se apaixonou por Ada e a incentivou a expressar seus sentimentos reprimidos, alegando que seu casamento significava que ele nunca poderia agir de forma inadequada. No entanto, quando ficou claro que ele desejava ter um caso com Ada, ela rapidamente encerrou o relacionamento. Em 1841, Lady Byron revelou a Ada e a Medora, filha de Auguste Leigh, meia-irmã de Lord Byron, que ambas tinham o mesmo pai. Em 27 de fevereiro daquele ano, Ada escreveu uma carta à sua mãe dizendo: "Não estou nem um pouco surpresa. Na verdade, a senhora apenas confirmou uma dúvida que vem aterrorizando minha mente por anos e que ainda não tinha capacidade de lhe sugerir que suspeitava de tal fato." Ada não culpou seu pai pela relação incestuosa, mas sim Augusta. Temo que ela é inerentemente mais perversa do que ele jamais foi. Na década de 1840, Ada envolveu-se com vários escândalos, incluindo relacionamentos extraconjugais e jogos de azar. Supostamente, ela perdeu mais de 3.000 libras apostando em corridas de cavalo. Essas apostas a levaram a formar uma associação com amigos, na tentativa de criar um modelo matemático para garantir sucesso em grandes apostas em 1851. Contudo, Ada fracassou e perdeu milhares de libras para a associação, sendo forçada a confessar o ocorrido ao marido. Ada também teve um relacionamento secreto com John Crosser, filho do cientista Andrew Crosser, a partir de 1844. Após a morte de Ada, John destruiu a maior parte das correspondências trocadas entre eles, como parte de um acordo legal. Ada deixou a John algumas relíquias que havia recebido de seu pai durante a vida. Nos seus últimos dias, Ada temia que John fosse impedido de visitá-la. Em 1842, Charles Babbage foi convidado a dar uma palestra na Universidade de Turim sobre a sua máquina analítica. Luigi Menabrea, um jovem engenheiro italiano que mais tarde se tornaria primeiro-ministro da Itália, transcreveu a palestra em francês, e essa transcrição foi publicada na Bibliothèque Universelle de Genève no mesmo ano. Babbage então solicitou a Ada Lovelace que traduzisse o artigo de Menabrea para o inglês. Ada não apenas traduziu o texto, mas também adicionou suas próprias anotações detalhadas. Ela dedicou grande parte do ano a essa tarefa e suas notas, que eram mais extensas que o próprio artigo de Menabrea, foram publicados no The Ladies' Dial e no Memorial Científico de Taylor sobre as iniciais AAL. Em 1953, mais de 100 anos após sua morte, as notas de Lovelace sobre a máquina analítica de Babbage foram republicadas. A máquina foi reconhecida como um dos primeiros modelos de computador, e as notas de Lovelace com a descrição pioneira de um computador e de um software. As notas de Lovelace foram organizadas de A a G. Na nota G, que ela descreve como algoritmo para que a máquina analítica compute a sequência de Bernoulli. Esse algoritmo é considerado o primeiro criado especificamente para ser implementado em um computador, razão pela qual Ada Lovelace é frequentemente citada como a primeira programadora da história. No entanto, a máquina analítica de Babbage nunca foi construída, apenas sua precursora, a máquina diferencial. Foi montada em um projeto iniciado em 1984 por Alan J. Brawley, professor da Universidade de Sydney, junto com Doron Swade, do London Science Museum, um trabalho que levou 18 anos para ser concluído. Há muito se diz que Ada previu a inteligência artificial, pois em um dos seus trabalhos de tradução, Ada Lovelace previu que, apesar do potencial ilimitado dos computadores, eles nunca seriam verdadeiramente inteligentes. Ela argumentou que um programa só poderia executar tarefas que os seres humanos já soubessem como realizar. Em outras palavras, Ada acreditava que a inteligência artificial não seria capaz de criar algo original e sem intervenção humana. Ada Lovelace faleceu em 27 de novembro de 1852, aos 36 anos, a mesma idade em que seu pai, Lord Byron, morreu. Ela foi vítima de um câncer uterino, provavelmente agravado pelas sangrias realizadas pelos médicos da época. A doença se prolongou por meses, durante os quais sua mãe Annabelle
controlou rigorosamente quem poderia visitá-la, excluindo todos os amigos e confidentes de Ada. Sob a influência de sua mãe, Ada passou por uma transformação religiosa e foi persuadida a se arrepender de sua conduta, nomeando Annabella como sua inventariante. Em 30 de agosto, alguns meses antes de sua morte, Ada fez uma confissão ao seu marido, que resultou no rompimento entre eles e no afastamento dele do seu leito. O conteúdo dessa confissão permanece desconhecido. Conforme desejo, Ada foi enterrada ao lado de seu pai, na igreja de Santa Maria Madalena, em Cocknall, Nottinghamshire. Uma placa em latim, dedicada à memória de Ada e de seu pai, foi colocada na capela ao lado de Hoseless Tower. A linguagem de programação Ada foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em homenagem a Ada Lovelace, com a documentação oficial aprovada em 10 de dezembro de 1980. Em 1981, a Associação de Mulheres na Computação criou o prêmio Ada Lovelace. Já em 1998, a Associação Britânica de Computação lançou a Medalha Lovelace e em 2008 iniciou uma competição anual para alunas. Além disso, a Associação Britânica de Computação patrocina o Lovelace Colloquium, uma conferência anual para estudantes universitárias. A Ada College, localizada em Tottenham Hale, Londres, é uma escola extracurricular focada em tecnologia que também homenageia Ada Lovelace. Desde 2009, a segunda terça-feira de outubro é celebrado como o Dia de Ada Lovelace, com o objetivo de destacar as mulheres na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de criar novos modelos para meninas e mulheres. Entre os eventos desse dia, destaca-se a maratona de edição do Wikipedia, que busca aumentar a representação das mulheres na enciclopédia online, tanto em termos de artigo quanto de editoras, para reduzir o preconceito de gênero. A Ada Initiative é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o envolvimento das mulheres nos movimentos de cultura livre e de código aberto. E assim, encerramos nossa jornada pela vida de Ada Lovelace, uma mulher cuja visão e paixão pela matemática e pela ciência abriu um caminho para o futuro da computação, em uma época em que as mulheres eram raramente vistas no campo da ciência. Ada não apenas se destacou, mas também deixou um legado que continua a inspirar gerações. Ada Lovelace não foi apenas a primeira programadora da história, ela foi uma visionária que enxergou além das limitações do seu tempo. Sua crença no poder da imaginação e da intuição, aliada ao rigor matemático, nos lembra que a inovação nasce da coragem de sonhar e da determinação de transformar esses sonhos em realidade. Hoje, celebramos Ada não apenas por suas contribuições técnicas, mas também por sua coragem, resiliência e espírito pioneiro. Que sua história continue a inspirar todos nós a desafiar as barreiras, a explorar o desconhecido e a acreditar no poder transformador da ciência e da tecnologia. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela vida de Ada Lovelace. Que seu legado continue a reverberar, iluminando o caminho para futuras gerações de inovadores e sonhadores.